Salmo primeiro diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? A igreja pode sentar-se com a graça do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Nós estamos diante, amados e queridos, do salmo de abertura, o salmo que vai dar início a essa nova jornada de 150 cânticos. Inclusive, nós temos na nossa liturgia, o hábito de sempre ler o salmo. Acho que a gente está chegando na terceira ou quarta leitura. Acho que é a quarta. Pelo menos 450 cultos já foram. Amém? Então, esse salmo é o salmo introdutório, é o portão de entrada nesse livro maravilhoso, nessa coletânea. Esse salmo vai fazer um contraponto com o segundo salmo, já que o primeiro que nós lemos, ele vai mostrar quem é bem-aventurado, e o salmo 2 vai mostrar quem é o rei, quem é o Senhor. Esse salmo ele é incomum, ele é diferente dos outros salmos, porque vai mostrar uma literatura de sabedoria. É mais parecido com Provérbios. Ele vai dar conselhos e instruções, enquanto a maioria dos salmos são louvores, são adorações, quando a maioria dos salmos são lamentos, é a exposição do coração para demonstrar aquilo que está nos afligindo, nos rasgarmos diante de Deus. Esse salmo, ele não é assim. Ele foi escrito numa época, e é importante nós termos sempre o contexto em mente para entender melhor o seu ensinamento. Esse salmo, ele é escrito nesse contexto do povo judeu, do povo de Israel, contexto este que era de muita sedução, era um contexto onde eles tinham uma identidade, mas eles acabavam flertando com a cultura dos outros deuses, com a cultura dos outros povos. E não tem esse negócio, irmão, de que o Evangelho se dobra à cultura. Muito pelo contrário, a cultura se dobra diante do Evangelho. O Evangelho está acima de tudo. Nesse caso, a lei de Deus, a Torá, estava acima de qualquer cultura. Você vai lembrar do povo. O povo vira para Samuel e fala assim: olha, nos dê um rei, nos dê um rei, nos dê um rei, como as nações também têm um rei. Eles sempre ficavam nessas comparações, querendo imitar a cultura. O cristianismo não imita a cultura, ele dita a cultura. O cristianismo não se dobra a nenhuma cultura. O cristianismo, ele impõe a máxima do Evangelho. Podem tentar fazer o que for, mas o cristianismo, ele tem que ser puro.
ele não tem mistura. O cristianismo ele não tem festa, não tem auê, não tem nada. O cristianismo tem evangelho e apenas o evangelho. Ele é soberano, ele está acima. Então esse salmo ele vem para mostrar para os hebreus, para os israelitas, para os judeus, que não existe comunhão entre luz e trevas. Ele vem mostrar que é necessário ter raízes profundas para gerarmos frutos eternos. E a gente vai ver isso em toda a Bíblia, e nesse salmo não vai ser diferente. E nós não vamos conseguir alcançar a perfeição. Nós não vamos alcançar esse ápice, mas nós temos um modelo. O modelo daquele que é o bem-aventurado. E este é Jesus. Ele nunca andou nos conselhos dos ímpios, nunca se deteve no caminho dos pecadores, nunca se assentou na roda dos escarnecedores, mas ele sempre teve o seu deleite, o seu prazer na lei do Senhor. Ele, sendo Deus, fez-se carne e disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Ele poderia se colocar até acima da lei, mas ele disse, com humildade, eu vim cumpri-la. Esse é o Cristo, o nosso modelo. Pois bem, o salmo ele vai começar: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês vão perceber uma progressão: andar, se deter e assentar, ou andar, parar e sentar. Quando nós desviamos, está repreendido, né? Quando o desviado desvia, ele não desviou da noite para o dia. Ele não acordou hoje assim e falou: eu não quero saber mais de nada, eu vou simplesmente viver a minha vida. Na maioria das vezes, existe um desenvolvimento, um desenrolar, aonde ele, antes de estar consumindo, antes de estar prostrado, antes de estar emergindo naquela falsa doutrina, naquela falsa alegria, ele teve que dar ouvidos, ele teve que começar a andar, ele teve que começar a caminhar, ele teve que parar para dar atenção, e só então ele permaneceu, gerou identificação total, e ele desviou. Por isso que o salmista ele não quer tratar simplesmente quando o problema ele acontece, ele quer trazer uma prevenção. Mas o ser humano não gosta de prevenção. O ser humano, vai até parecer que eu estou fazendo marketing próprio, né? O ser humano ele não quer um plano de saúde para prevenir, e quando ele tem um plano de saúde, ele não usa, aqui eu também vou ver a dessa depois, ele não usa um plano de saúde para se cuidar e para prevenir, ele usa para quê? Para quando tem emergência. Ele usa quando está tudo detonando, está tudo acabando. O negócio vai ficar feio para mim depois, né? Ele só vai pensar em fazer exercício físico quando ele está morrendo, quando é a última da última chance. Porque não pensa na prevenção. O ser humano, ele vai começando a entender que a separação de Deus não é quando ele está caminhando com ele. Não é quando ele está ouvindo, parando, considerando no caminho dos pecadores. Mas ele só vai se dar conta quando ele assenta na roda dos escarnecedores. Porque essa progressão não é só na atitude do desviado. Essa progressão é na companhia que ele está. Porque ele começa andando com ímpio. Depois ele vai estar andando com os pecadores. E no final ele vai estar escarnecendo como os escarnecedores. E faz um monte de crente criado na igreja.
Um monte de gente que louvava a Deus, que tocava, que pregava, estava lá, louvando, exaltando o que aquela escola de samba, eu esqueci o nome deles, senão eu falava. Eles fizeram com o Evangelho, eles escarneceram. E estava lá, os desviados tudo, exaltando aquela obra, exaltando aquele movimento, porque a mente ela fica completamente cauterizada quando nós não vigiamos. Olha como é. Não faz mal a companhia quando Paulo vai dizer: as más conversações corrompem os bons costumes. Eu sou crente, eu sou cheio de espírito, acordo falando em língua, vou dormir entregando profecia. Eu cair? Jamais. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Algumas versões vão falar algo bem interessante. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, é uma progressão. Não acontece do dia para a noite. A santidade é isso. É uma separação intencional. É uma separação radical. Não é necessariamente se isolar 100%, mas é recusar essa cosmovisão caída, falida. É recusar os valores e as práticas mundanas. É recusar aqueles que rejeitam a Deus. É caminhar com o crente, é caminhar com a irmã de oração, é caminhar com o profeta, é caminhar com o evangelista, é caminhar com quem é mais maduro, é caminhar com quem teve mais experiência. Para quê? Para nós nos fortificarmos. Eu não posso conversar com ímpio. Eu não posso conversar com um amigo que não serve a Deus, não. Eu estou falando de compartilhar a vida. Eu estou falando de trazer para o teu círculo íntimo de amizade. A bem-aventurança começa com não. Antes de começar a colher os frutos, nós temos que arrancar as ervas daninhas. Nós temos que arrancar aquilo que mata. Não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque a satisfação, o prazer, o deleite está na Bíblia. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia. Pastor, eu tenho que ler a Bíblia o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Isso está ensinando, porque não dá, né? A gente precisa dormir, a gente precisa repousar, descansar, cuidar da família, cuidar do ministério. Mas isso está falando de você ter a Bíblia na tua mente. Você lê tanto a Bíblia, você mergulhar tanto na Bíblia, que você vai pensar a Bíblia. Teve um missionário antigo que ele lia tanto a Bíblia, ele comia a Bíblia, ele respirava a Bíblia, que diziam que se cortassem os pulsos dele, não saía sangue, saía versículo bíblico. De tanto que ele amava, de tanto que ele tinha prazer. E esse prazer, ele vai sendo construído, ele vai ser desenvolvido. Você não começa a se exercitar hoje lá amando, na verdade você está odiando. Mas como a constância, você vai tendo deleite, você vai tendo prazer, você vai amando aquele hábito, você vai amando aquele costume. E isso vai virando uma espécie, sabe assim, de romance mesmo, até porque nós somos a noiva do Cordeiro. E nós temos que ter esse prazer, temos que ter essa alegria em estar com o nosso noivo, em estar com aquele que nós encontraremos no arrebatamento e casaremos com ele.
É um desejo intenso, é um deleite profundo. Aí dessa forma nós vamos ser prazer, nós vamos meditar. Aí vai se cumprir Jó 32:12, guardei as palavras da sua boca mais do que o meu alimento. Eu preciso mais de Bíblia do que de comida. Eu preciso mais de Bíblia do que água. O próprio Jesus repetiu em Mateus 4, o que dá lá em Deuteronômio 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É essa palavra que nos sustenta. Medita nela de dia, medita nela de noite. Faça com que a palavra de Deus permeie a tua vida por completo. Em todo instante, tenha disciplina em ler a Bíblia. Busque diariamente. Tenha a disciplina de tentar memorizar os textos bíblicos. Para quê? Para chegar e simplesmente ficar desfilando conhecimento? Não. Se a gente chegar para um flamenguista fanático, olha, o Flamengo vai jogar hoje. Sim, vai jogar, vai ser com goleiro tal, lateral tal, zagueiro tal, atacante tal, meia tal. Eles vão fazer isso. Porque tem deleite. Se chegar para mim sobre tricolor, como eles jogam daqui a pouco, vai ser assim assado. O Zubeldia vai fazer isso, o Zubeldia é alegria, né? Coisa maravilhosa. Porque eu gosto, porque eu tenho prazer em ver o meu time jogar. O prazer que nós temos pela Bíblia tem que ser superior a isso. E isso tem que se repetir no tanto que ela impacta a nossa vida. Eu tenho que ter um deleite em Deus tão grande que eu lembre de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fui impactado com a verdade. O mundo não pode me prender, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha como é importante guardar a palavra. Você vai fazer isso como? Meditando. Não é ler para bater meta, é ler a Bíblia toda. A gente tem um plano de leitura que é para te incentivar, mas não é uma regra. Eu nunca cobrei de nenhum membro da nossa igreja. Conseguiu ler a Bíblia toda? Você conseguiu? Não. Porque vale mais a meditação em um capítulo por dia do que você ler 10 de forma corrente. Porque você vai nutrir, você vai ruminar, você vai meditar. Dessa forma, o verso 3 diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A árvore, ela está plantada junto aos ribeiros. A árvore sou eu e você. Nós estamos na fonte. Porque a árvore, ela não vai conseguir se nutrir sozinha. Ela precisa de água. Maridos, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja, Efésios 5. E assim mesmo se entregou por ela, purificando-a através da lavagem da água, que é a palavra de Deus. A água representa a palavra. Nós não conseguimos nos nutrir sozinhos. Só que tem um detalhe: a maioria das árvores e das plantas vai depender da chuva, porque está longe. Aqui nem do acaso a gente depende, porque a palavra, ela está perto de nós. A palavra, ela está em nós, e a palavra é o próprio Jesus. Nós vamos continuar firmes e vamos crescer não só para cima, mas vamos crescer para baixo também, criando
Raiz, porque estamos colados no ribeiro. Estamos sendo nutridos, estamos sendo alimentados. Uns vão dar fruto mais rápido, outros vão demorar um pouco mais, mas é inevitável, nós vamos dar fruto. Nós vamos dar o fruto do Espírito, nós vamos ter uma transformação completa, vamos ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, temperança, domínio próprio. Isso vai acontecer. Vai ter um fruto evangelístico, vamos ganhar almas para Jesus. Vai ter um fruto de caráter, uma mudança de vida por completo. Como eu disse, uns mais rápido, outros mais devagar, mas a frutificação acontece para quem é bem-aventurado, para quem é uma árvore, porque a diferença não é ser árvore, é aonde a árvore está plantada. E todo crente está no ribeiro. E todo crente está próximo da palavra. Todo crente vai amadurecendo, vai crescendo, é diferente do ímpio. E é o contraste que o salmista vai fazer. Não são assim os ímpios. Eles são como a palha que o vento espalha. A palha é leve. A palha não tem raiz, ela é levada de um lado para o outro. A palha ora crê em Deus, a palha ora é evangélica, a palha ora é espírita, na outra hora é católica, na outra é ateia, na outra é desviada por completo e fica nessa lenga-lenga de vai e volta, porque não tem profundidade. Não tem raiz, não é bem-aventurado. Nós não somos assim. O ímpio não tem peso, ou seja, não tem substância espiritual, não tem raiz, não tem fundamento, não tem futuro, vai ser queimado. Eles não vão prevalecer. O caminho dos ímpios perecerá. Olha o verso 5. Pelo que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Não subsistirão no juízo, perdão. Nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O destino é uma condenação eterna. Quanto a nós, reinaremos e viveremos com Ele. Há uma ilustração que eu vi um tempo atrás, onde um pastor contava a seguinte história. Visitei certa vez uma fazenda no interior de Minas Gerais, durante uma seca severa. O fazendeiro me mostrou duas plantas, uma mangueira frondosa, carregada de frutos, e um cacho murcho ao lado. Pastor, ele disse, veja a diferença. O cacto parece resistente, mas suas raízes estão rasas. Ele sobrevive com pouca água, mas nunca dá fruto abundante. Já a mangueira, suas raízes descem até 6 metros de profundidade, alcançando o lençol freático. Por isso, mesmo na seca, ela frutifica. Ele continuou, muitos crentes são como cactos. Querem sobreviver com o mínimo de Deus. Um culto por semana, uma oração rápida, ler um versículo da Caixa de Promessas. Aqui eu acrescentei, ouvir um podcast, né? Um podcast. Mas o Salmo 1 nos chama a ser mangueiros, raízes profundas na palavra, dia e noite. Aí sim, mesmo nas secas da vida, continuamos frutificando. Jesus é a nossa água viva. Enquanto estivermos achegados nele, enquanto estivermos plantados com raiz no Evangelho, não seremos abalados. Quando nossas raízes se aprofundam nele, através da meditação nas Escrituras, recebemos o alimento espiritual que produz fruto eterno. Não somos chamados a sobreviver, mas a prosperar espiritualmente em qualquer estação, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Precisamos desse nutriente espiritual. Amém?